outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ó Senhor, rogamos o Teu santo nome mais uma vez, para que o Senhor, ó Deus, nos fale. É o que nós desejamos, Senhor, que Tua voz possa ser ouvida, Senhor, poderosamente, possa soar aos nossos ouvidos. Ó Deus, somente Tua palavra pode nos trazer vida, Senhor. Principalmente, nos proteger de caminhos pervertidos, doutrinas falsas que nos desviam do Senhor. Não só fala, ó Deus, mas que Tuas palavras venham a habitar em nós e nos preservar, ó Deus, das astúcias de Satanás, do nosso orgulho, de nós mesmos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Depois de uma série de instruções sobre diversos grupos da igreja, Paulo está agora a retornar e a tratar sobre o tema específico de sua epístola a Timóteo: os falsos mestres. Quando nós falamos que Paulo está retornando, você deve lembrar bem, imagino, que eles ganham a atenção de Paulo desde o início da carta, e Paulo termina a carta novamente tocando sobre os falsos mestres. No primeiro capítulo, por exemplo, ficou claro que Timóteo ele estava sendo designado para combatê-los. Nós vimos isso no capítulo 1, verso número 3, onde Paulo diz que deixou Timóteo em Éfeso para que Timóteo combatesse aqueles que estavam dentro da igreja ensinando heresias. No decorrer das instruções de Paulo, ele passa novamente a atacar as especulações dos falsos mestres, que envolviam tanto a questão da lei, isso nós vimos no próprio capítulo 1, do verso número 4 em diante, como também vimos no capítulo 4, a condenação feita por eles às coisas criadas por Deus, que careceu de uma outra argumentação de Paulo a respeito das coisas criadas. Uma coisa, então, nós vimos no decorrer desses argumentos, no decorrer da defesa da verdade, no momento, ou nos momentos em que Paulo ele começara a atacar o posicionamento dos falsos mestres, nós evidenciamos que Paulo monta uma estruturação de um padrão de crença, que nesse capítulo número 6, ele vai chamar de ensino, sãs palavras, verdade, fé, mandamento, o que lhe foi confiado. Essa é uma estrutura presente na argumentação de Paulo, na carta, em especial no capítulo 6. E a razão dessa estruturação, principalmente no capítulo 6, é mostrar que os falsos mestres tinham se desviado desse padrão, tinham se desviado dessa estrutura e, com isso, abandonaram a verdade. Por isso, Paulo volta a atacá-los, mas agora, nesse ataque, ele vai
dar uma ênfase diferente. O que há de errado com eles, com os falsos mestres, além do ensino? Paulo descreve aqui que eles eram metidos a sábios. Em certo sentido, eles eram ortodoxos, defendiam uma doutrina coerente na perspectiva deles. Eram supostamente inteligentes, conhecedores do que eles pensavam ser a verdade, gostavam de debates apaixonados, e eles enquadravam todos que deles discordavam. Eram os guardiões da doutrina ou da suposta ortodoxia. Por outro lado, o veredito paulino segue numa direção contrária. Além de colocar o dedo novamente na causa do desvio deles, Paulo diagnostica que eles eram orgulhosos, briguentos, difamadores, polêmicos e o pior, quando pensavam ser conhecedores, Paulo diz que eles estavam sendo privados da verdade, inclusive transformando o evangelho em fonte de lucro. Logo, o que vamos ver hoje nesse trecho de Paulo, quando Paulo retorna a falar dos falsos mestres, é Paulo orientando Timóteo sobre os falsos mestres e seus frutos. Paulo vai tratar com Timóteo e vai mostrar os falsos mestres e seus frutos. Automaticamente, no decorrer da argumentação, nós veremos que Paulo, na tratativa, vai ajudar Timóteo a identificar as características dos falsos mestres. Eles apresentam alguns elementos que não podem ser descartados, que são elementos característicos desses homens que estavam dentro da igreja plantando suas heresias. Então, o texto que nós vamos ver hoje está tratando sobre os falsos mestres e os seus frutos, e a partir desses frutos, Paulo instrui Timóteo a identificar esses falsos mestres no seio da igreja. E esse é um assunto muito importante. É tão importante que na sessão anterior nós vimos que nós terminamos o verso de número 2, quando Paulo diz: ensine e recomende essas coisas. Então nós já sabemos que Paulo instrui Timóteo a considerar o que ele falara sobre a escravatura, sobre o servo ser submisso ao seu senhor. Mas essa expressão, ela não somente encerra os versos anteriores, mas ela abre também os versos posteriores. Essas coisas, ordene essas coisas, que fique claro. Timóteo, ele deveria entender que contemplava essas coisas todo o ensino de Paulo. Portanto, não só o que fora dito anteriormente, mas o que Paulo passa a instruir Timóteo agora, também devem ser consideradas de forma importante, do mesmo jeito que ele deve considerar o verso 1 e o verso 2 como expressando a vontade de Deus. Os versos que se seguem também expressam a vontade de Deus. Portanto, o que será dito deve ser contundentemente ensinado à igreja, que deverá declarar guerra aos falsos mestres. A igreja não pode fazer de outra forma, Timóteo não pode fazer de outra forma. Por quê? Porque os falsos mestres destroem a igreja. O falso ensino destrói a igreja. Nós temos a tendência de tratar a heresia como uma opinião. Ah, pastor, é só a opinião dele, é só o entendimento dele, é só o achismo dele. Paulo não manda tratar herege de outra forma, a não ser como inimigo da igreja. E mesmo dentro da igreja, ele é inimigo da igreja. Portanto, Paulo diz a Timóteo: eu ordene, ensine estas coisas, porque eles são um perigo dentro da igreja. Veja
novamente como Paulo mostra isso no seu argumento. Veja novamente o verso número 3, observem as palavras de Paulo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Veja que Paulo ele começa a sua tratativa com os falsos mestres, colocando o dedo na ferida, colocando o dedo naquilo que ele considera ser a causa radical do desvio dos falsos mestres. Então, irmãos, por que Paulo começa dessa forma? Se alguém ensina outra doutrina. Nós destacamos inicialmente que Paulo, na estrutura do seu argumento, no decorrer de sua carta, ele estabelece um padrão de crença cristã. Paulo, quando começa a argumentar contra os falsos mestres, o seu argumento paulatinamente desenvolvido estrutura uma rede que nós chamamos de crença cristã. Só aqui, como nós vimos nesse capítulo, temos inúmeros termos que fazem jus ao que estamos dizendo. Se você for no capítulo 1, abra aí rapidinho, sem desmarcar o capítulo 6, observe como essa estrutura ela fica evidente não só na abertura, como no encerramento da estrutura da carta de Paulo. Observe que Paulo diz no verso de número 3 do capítulo 1, observem, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Se você andar um pouquinho, voltar lá para o capítulo número 6, você vai ver no verso 3, como nós já vimos, Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras. Se você andar mais um pouquinho no verso número 5, você vai ver mais uma vez esse elemento e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Se você andar mais um pouco no verso de número 10, você vai ver o mesmo princípio, mais um tijolo dessa estrutura, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Veja, fé aqui é sinônimo de doutrina. Se desviaram da fé é o mesmo que se desviaram da verdade e atormentaram a si mesmo com muitas dores. No verso de número 12, mais uma vez um tijolo dentro dessa estrutura: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, a boa, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja, combata o bom combate da fé. Ande mais um pouquinho, verso de número 14, a mesma estrutura: aguardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ande mais um pouquinho, no verso número 20, o conselho final de Paulo: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Observe, irmãos, que todos esses termos estruturados só aqui no capítulo 6 apontam para um único ponto: o Evangelho. O Evangelho é descrito nas epístolas de Paulo como doutrina, como fé, mandamento, ordenança. Essa é a estrutura que designa a doutrina de Cristo. Como o próprio texto ele faz referência às sãs doutrinas, ou à sã doutrina, às sãs palavras, veja que Paulo diz: se alguém ensina
outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor, o próprio texto ele já está dando sinais importantes. Por quê? Porque o que os hereges, o que os falsos mestres estavam ensinando é um desvio dos ensinos de Cristo. Quando ele diz as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos até imaginar que o evangelho ele está sendo limitado aos discursos registrados pelos evangelistas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, isso não é verdade. O próprio Paulo tinha a ideia e escreveu sobre isso na segunda epístola dele a Timóteo, dizendo: toda escritura é inspirada por Deus, inclusive seus escritos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3, ele diz que Cristo falava através dele. Então, quando nós pensamos no Evangelho, nas doutrinas de Cristo, os termos usados por Paulo enfatizam toda a vontade de Deus revelada por meio dos profetas, evangelistas e apóstolos. Qual é a questão, então, denunciada por Paulo? Qual é o ponto que Paulo está, nesse verso 3, denunciando logo de cara? Os falsos mestres romperam com essa estrutura, pois abraçaram outras doutrinas. Eles romperam com essa verdade, eles romperam com o evangelho e eles abraçaram uma nova doutrina. O verbo usado por Paulo no grego, heterodidaskaleo, o seu prefixo hétero significa outro, diferente, hétero, outro, didaskaleo, ensino, é um ensino outro, um ensino diferente. Isso não significa dizer que Paulo está afirmando existir um evangelho que é tão verdade quanto o evangelho que ele prega. Pelo contrário, o verbo usado por Paulo, ele traz o sentido de que é uma nova doutrina, é um ensino falso, e o próprio texto, ele está dando evidência disso. Observe que os detalhes textuais, eles evidenciam um erro doutrinário. Observe que Paulo já diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras, não concorda com as sãs palavras. O verbo concordar conota uma rejeição, alguém que ensina algo em oposição. William Hendrickson, comentarista no Novo Testamento, diz que o verbo usado no original, ele tem aqui um sentido que não está longe do seu sentido primário: chegar, aproximar-se. Ou seja, eles não concordam, o que eles ensinam não se aproxima do Evangelho, não concorda com o Evangelho, não é endossado pelo Evangelho. Isto é, a outra doutrina é aquilo que está longe do Evangelho. São uma clara rejeição dos evangelhos, daquilo que o Senhor chama de sãs palavras. E aí, esse adjetivo sãs, ele é bem interessante, muito importante, merece nossa atenção, porque é um termo médico muito utilizado ao longo da argumentação de Paulo. Paulo fala disso em Timóteo, Paulo fala disso em Tito, Paulo fala das sãs palavras em Corinto. Paulo repete muito esse adjetivo, e sua presença, costumeiramente, denota que o Evangelho, prestem atenção, essa expressão adjetiva, costumeiramente, denota que o Evangelho, em contraste com o desvio teológico, é sadio em si mesmo e também
transmite saúde, vida espiritual. Veja, aquilo que ensina outra doutrina, ele é contrário às sãs palavras, ou seja, é contrário à palavra que dá vida, que dá saúde, que dá vigor. Então, o que Paulo está dizendo é que os falsos ensinos são doentias estruturas doutrinárias que se opõem ao Evangelho. Falsas doutrinas são doentias estruturas que se opõem ao Evangelho. Mas ainda falta uma coisa na argumentação de Paulo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, Paulo está dizendo enfaticamente, em correspondência, que a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina que produz vida, ela conduz à piedade. Repito, a sã doutrina conduz à piedade. Sendo assim, o Evangelho, as sãs palavras, o que Paulo está dizendo, cultivam uma relação com Deus, e desta relação o cultivo de uma vida que agrada a Deus. Repito, as sãs palavras cultivam uma relação com Deus, e desta relação o cultivo de uma vida que agrada a Deus. Observem, as sãs palavras representam o Evangelho, as sãs palavras representam vida, as sãs palavras levam à piedade, enquanto a falsa doutrina, ela é contrária à natureza do Evangelho. Logo, irmãos, a heresia, além de ser uma doentia estrutura doutrinária que se opõe a um evangelho, é um caminho que promove, melhor dizendo, que não promove uma relação com Deus, porque a heresia representa uma ética oposta à ética divina. Irmãos, talvez vocês não tenham percebido, mas esse texto, pelos seus detalhes, ele nos faz lembrar do Éden. A ordem de Deus havia sido estabelecida: se comer da árvore, se você comer da árvore, você vai morrer. Essa era a vontade de Deus revelada. O padrão de Deus havia sido estabelecido. Era a palavra de Deus: não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas o cerne da heresia, o veneno da heresia, adentrou no paraíso e uma nova proposta surgiu: vocês, como Deus serão, não morrerão. Observem, uma declarada proposta de oposição à verdade de Deus. A verdade de Deus é a lei de Deus, é o Evangelho. Do outro lado, a heresia: vocês não morrerão. O falso evangelho, então, como diz Paulo, é sempre uma contradição, é sempre uma discordância da verdade. Não concorda, não se aproxima, não está junto, não tem elementos da verdade. Então, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o que você pensa, as experiências que você tem, os pregadores de estimação que você segue, qualquer distorção da verdade é outro evangelho. Qualquer distorção da verdade é outro evangelho. Então lembre-se, se você gosta de emprestar os seus ouvidos a todo tipo de pregador, se você gosta de ouvir todo tipo de coisa, se você gosta de seguir todo tipo de pastor, se você acha que só o fato dele se denominar pastor, você acha que ele é digno de seus ouvidos, cuidado, porque você pode estar ouvindo a verdade ou o erro. Você pode estar ouvindo a verdade ou a mentira.
Você pode estar ouvindo o evangelho ou o falso evangelho. E aí o que Paulo vem mostrando é que ou você está em direção à verdade, ou você está contrário à verdade. Portanto, irmãos, cuidado com essa ligeira sedução de emprestar os ouvidos a todo tipo de ensino, pois você pode estar caminhando rumo à apostasia. O próprio Paulo alertou a igreja sobre isso. Volte os seus olhos para o capítulo 4, lembrando as palavras de Paulo a Timóteo sobre o que estava acontecendo no seio da igreja. Lembre-se do que Paulo diz no verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Observem, esses falsos mestres estavam ensinando outra doutrina, estavam desviando as pessoas da verdade, ao ponto de abandonarem a fé. Então nós devemos entender isso. O falso erro não é uma opinião, o falso erro não é um achismo, não é uma perspectiva diferente, não é uma leitura equivocada. Paulo diz, é doutrina de demônio, é falso evangelho e desvia as pessoas da verdade. Ainda sobre o Éden, o erro prometeu saúde, vocês serão como Deus, vocês terão vida plena, perfeita e eterna, mas o casal morreu. A mentira matou o casal. Paulo está dizendo que a palavra de Deus é a sã doutrina, é a doutrina que dá vida. O falso evangelho, a falsa doutrina mata. Paulo diz que o evangelho é as sãs palavras. Você também não pode mudar isso. Você pode sentir arrepios, queimação no estômago, mas se não é verdade de Deus, é algo que adoece o homem. Falso evangelho não produz vida. Uma igreja falsa, um evangelho falso não produz vida, mas mata. Pois, irmãos, quem pode ter vida fora da verdade? Quem poderá viver fora da verdade? As doces palavras da falsa doutrina são encantamentos de morte. O evangelho é a sã doutrina, o falso ensino é o envenenamento de Satanás. Talvez você esteja aprisionado aos encantos da serpente. Talvez você tenha ou esteja emprestando seus ouvidos a todo tipo de ensino e não tenha nem notado que você já está fedendo a morte. Quantos não estão mortos na igreja porque não estão mais ouvindo a voz de Deus? Quantos não estão cadavéricos na igreja porque não mais escutam a voz de Deus? Estão na igreja dominicalmente, alguns quando querem, óbvio. Estou falando tanto dos turistas como os frequentes. E não percebem muitas vezes que estão se deparando com a verdade e essas verdades produzem vida. As sãs palavras produzem vida, doutrina produz vida, evangelho produz vida. Ouvir doutrina, ouvir pregação, ouvir, aprender a palavra de Deus é receber a produção de vida. Mas quantos talvez não estão na igreja por questões rotineiras, por hábitos, não é essência no coração, porque estão mortos, não se escuta mais a voz de Deus. Por isso que
tanta facilidade em ouvir o falso ensino. Nós estamos falando de uma igreja, irmãos, que foi plantada por Paulo, recebeu uma epístola de Paulo, a igreja de Éfeso, muito bem doutrinada, mas estava dando espaço aos hereges, ouvindo as heresias, se desviando da verdade. E essa é a condição de muitos que pensavam que estavam ouvindo a verdade, estavam mortos. Quantos, ainda que vivos entre os homens, estão cadavéricos diante dos céus? E é interessante, irmãos, porque talvez isso tenha acontecido com você quando você começou a ouvir os conselhos da falsa doutrina, conselhos mais equilibrados, por exemplo, sobre o dia do Senhor. Por que 2 cultos? Que radicalismo! Eu tenho que estar no domingo toda vez, todos os domingos eu tenho que estar na igreja. Isso é muito radicalismo. Aí você tem um evangelho paralelo que diz: não se preocupe, você pode fazer o que você quiser. Use o domingo de manhã para que você quiser, faça o que você quiser, você foi livre, você está liberto. Você não precisa dizimar, não se preocupe, dízimo é coisa de homens. Você não precisa seguir igreja, seguir pastor, doutrina é coisa de homens. Você não precisa congregar, você não precisa estar na igreja, na comunhão dos santos. Você não precisa se preocupar em estar se relacionando com os irmãos. Visite a igreja, apareça lá de vez em quando. Isso é bom. E tantos outros assuntos, tantos outros conselhos, e você nem se deu conta que morreu. Você nem se deu conta, nem quando morreu. Lembra da igreja Apocalipse, quando o Senhor escreve e diz: tens fama de que vives, mas estás morta. Estão dizendo por aí: você é fervoroso, você é um cristão, mas o diagnóstico do Senhor foi: você está morta. Paulo está dizendo que somente o Evangelho pode produzir vida ao homem. Consequentemente, essa vida de pecado é porque você não está seguindo o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho leva à piedade. Talvez sua vida de impiedade é o resultado disso, que os seus ouvidos estão entulhados de lixo. Observe que o casal viu logo a nudez quando desobedeceu a Deus. Paulo diz: a piedade é vida. Alguém piedoso é alguém de coração, que de coração vive para o Senhor. É um Enoque, por exemplo, que andou com Deus e agradou a Deus. Esse andar com Deus fala de seu relacionamento com Deus, ou sua devoção a Ele. Seu agradar a Deus mostra o comportamento oriundo desse relacionamento. E é impossível edificar um padrão de comportamento cristão sem o alicerce da devoção a Deus. O exercício da piedade, ele só é possível através das sãs palavras. O cultivo de uma relação com Deus só é possível da relação de um cultivo de uma vida que agrada a Deus por meio do Evangelho. Heresia não produz vida, ética cristã. Heresia não produz ética cristã, produz religiosidade, mas não produz corações devotos. Falso evangelho não produz servos. Na verdade, o que Paulo está dizendo e vai dizer é que produz doentes religiosos, sedentos por remédios que paulatinamente
escondem a genuína condição da alma deles. Por isso há tanto crente na igreja que parece com o mundo. Está todo domingo na igreja, mas é igual ao mundo. A única diferença é que ele visita a igreja no domingo, enquanto o mundo continua seguindo religiosamente seus ídolos. Agora imagine, irmãos, como isso pode ser bem pior. Pense numa igreja abarrotada de pessoas dominicalmente. Música gospel, balada gospel, animação, palmas para Jesus, dança para lá, dança para cá, enfim, encontros com Jesus. Um cardápio completo de atrações à moda do cliente para servir o público. Aí imagine, todo domingo sobe um falso mestre. Ele começa a massagear o ego, determinando sobre os outros, determinando bênçãos e mais bênçãos, cheio de simpatia, sorridente, amigo, cativador, encantador. As pessoas saem anestesiadas, alegres, mas tão alegres que começam a convidar outros, dizendo: venham desfrutar do que eu venho desfrutando. O pastor é uma bênção, é uma palavra abençoadora, é tão maravilhoso ouvi-los. Venha experimentar desse momento. Olha, eu tenho um encontro de casais maravilhoso para você participar, para você se envolver com a igreja. Venha, eu tenho um encontro de jovens, venha. E ela começa a atrair. Paulo está dizendo que essa é uma igreja em oposição ao evangelho, com pessoas infectadas com um poder de transmissão incrível, porque a heresia é uma doença. Um falso mestre é alguém doente, pervertido, infectando outros. Quando você olha para os membros dessas igrejas, o que é que você vê? Continuam vivendo da mesma forma, vivendo nos mesmos pecados, vivendo na mesma imoralidade. Sabe por quê? Falsa doutrina não produz ética cristã. Falsa doutrina não produz santos. Falsa doutrina não produz justificados. Falsa doutrina não regenera. Um falso pastor, quando ele sobe no púlpito, a boca dele é morte. Um falso pastor, quando ele sobe ao púlpito, o que ele proclama é o túmulo. Mas assim também uma igreja envolvida na heresia, uma igreja que vive a partir dos falsos ensinos, é um cemitério de almas, onde não se prega o evangelho. Nessas igrejas distantes do evangelho, almas são abatidas e descem às sepulturas sorrindo, porque não sabem que estão mortas. Todo culto dominical onde tem falso ensino não é um culto, mas uma cerimônia fúnebre. Cuidado com o que você anda ouvindo por aí. Sã doutrina é o evangelho, produz vida e leva a piedade. Falsa doutrina discorda da verdade
é doente e não produz ética cristã. Mas aí Paulo vai orientar Timóteo e dizer: olha, eu vou dar o diagnóstico preciso, vou apresentar os frutos dele, porque a premissa de Cristo prevalece. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, nós vimos em João capítulo 3, pelos frutos os conhecereis. O falso evangelho produz frutos correspondentes à natureza daquilo que é falso. O genuíno evangelho, ele produz frutos correspondentes à natureza dele. Então, aquilo que é falso vai produzir frutos correspondentes. Aquilo que é verdadeiro vai produzir frutos correspondentes. E a partir desses frutos, Paulo vai orientar Timóteo e diagnosticar os falsos mestres. Veja o verso número 4 e 5. Observem o que Paulo diz. Vou ler do 3 para vocês pegarem o fio da meada, como dizem. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha o diagnóstico e olha os frutos. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pessoa que rejeita a sã doutrina, irmãos, para defender suas ideias, Paulo dá o diagnóstico. Porque você observa que o falso mestre, ele é metido a intelectual. É como se ele tivesse uma verdade que ninguém tem. É como se ele fosse alguém divinamente inspirado acima dos outros. Sabe quando você tem a história da igreja, as tradições da igreja, os documentos da igreja, os símbolos de fé da igreja, aí chega alguém e diz: não, nós temos uma iluminação melhor, temos outros caminhos. E veja a essência do falso evangelho. Paulo diz: ele é orgulhoso. Ponto. Longe de ser alguém inteligente, intelectual, amável, porque observem, todo falso mestre, ele é adocicado. Todo falso mestre, ele é atrativo, porque normalmente, eles são agradáveis por aquilo que eles dizem. Nós estamos lendo Jeremias aqui dominicalmente. Qual era a questão, a natureza dos falsos profetas? Jeremias dizia: Deus vai castigar vocês. Levantava o falso profeta e dizia: mentira, nós somos povo de Deus, Ele nos tirou do Egito, Ele vai nos matar? Não vai. Jeremias é falso. Jeremias foi preso e os falsos profetas circulavam com tranquilidade. O falso ensino, ele é atrativo porque ele traz verdades, como o próprio Paulo vai dizer na segunda epístola, que são coisas que as pessoas procuram ouvir. Paulo está dizendo que a verdadeira natureza deles é orgulho. Eles são orgulhosos. Longe de entendimento superior, longe de um entendimento religioso e teológico, Paulo ainda diz: eles não entendem é nada.
eles são orgulhosos, mas eles não entendem nada. O puritano Matthew Henry chega a dizer que, normalmente, as pessoas mais soberbas são as que menos conhecem. Repito, Matthew Henry chega a dizer, normalmente, as pessoas mais soberbas são as que menos conhecem. Porque, com todo o seu conhecimento, elas não conhecem a si mesmas. Elas conhecem tanto, mas não conseguem conhecer o erro que eles estão promovendo. Quando eles pensam que eram sábios, inteligentes, Paulo diz, Timóteo, uma das características, um dos frutos dos falsos mestres é a arrogância. Eles são arrogantes, eles não andam na verdade, ensinam coisas contrárias à verdade e eles não entendem nada. Todo o conhecimento deles é, na verdade, um espírito de arrogância. Eles são arrogantes. Ao mesmo instante, Paulo diz que há uma motivação do coração deles, dividir a igreja. Eles dividem a igreja. Eles dividem a igreja. Eles têm desejo por especulações, contendas de palavras, que não somente deixam de levar a qualquer conclusão proveitosa, mas sim, Paulo está dizendo, é somente para brigar, caluniar, suspeitar, que não edificam e que são profundamente anticristãos. Paulo está dizendo eles são orgulhosos e eles são mestres de divisão na igreja. John Stott chega a dizer, discussões e disputas desse tipo, que não levam a nada, apenas acabam totalmente com os relacionamentos humanos. 5 consequências são apresentadas: inveja, ele se ressente do outro; briga, ele tem um espírito de rivalidade, de contenda; difamações, ele gosta de caluniar; suspeitas malignas, ele é desconfiado com qualquer um; atritos constantes, ou seja, vive irritado, brigando. John Stott continua, esses males caracterizam aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Quando a mente de alguém fica distorcida, todos os seus relacionamentos também ficam distorcidos. Irmãos, um dos aspectos que Paulo está mostrando aqui é que os intelectuais hereges geralmente se destacam pela incapacidade de se relacionarem com os outros. Paulo está mostrando que eles estavam orgulhosos e dividindo a igreja, rachando a igreja em nome do conhecimento. Mas observe, irmãos, eles não entendem nada disso. Essa é a perspectiva de Deus para o que está acontecendo. Você observa então, irmãos, que em muitas igrejas, gostam de uma boa briga teológica. Lógico que Paulo não está aqui falando da verdade. Paulo defende a verdade. Paulo fala da disciplina de homens dentro da igreja de Éfeso que estavam ensinando a mentira. Paulo não está sendo maleável com o erro. A verdade deve ser defendida. O próprio Paulo deixou Timóteo em Éfeso para defender a verdade. Mas o que Paulo está tratando aqui é das heresias, das especulações, dos erros doutrinários que não levam o homem à piedade, que são contrárias à verdade. E o que Paulo está dizendo, que essas heresias, elas só promovem debates. Não é algo que se diz assim, o que isso muda a minha vida. Há quanto tempo eu estou conhecendo sobre o dia do Senhor, mas como isso me afeta? O que Paulo está dizendo é que se apegam às minúcias, aos erros,
liga-se a motosserra e a carnificina está feita. É briga por todos os lados, é só ringue teológico, ninguém está preocupado com a verdade, mas com o pódio do conhecimento. É só para dividir a igreja, rachar a igreja. Paulo diz, essa é uma das características também dos falsos mestres, dividir o rebanho. Talvez você esteja aqui hoje e só porque assistiu às novelas da Record, você gosta disso? Dado com a quebra do segundo mandamento, com o terceiro mandamento. Leu algumas revistinhas teológicas, comprou alguns livrinhos, está lendo um pouquinho, aí já sabe demais. Já sabe demais. Já criou o seu grupo de intelectuais. Irmão fulano, irmã ciclana, irmã Beltrana, irmão Beltrano. Esses sim, são os que leem, que estudam. Dá para a gente conversar temas profundos, discutir qual o significado do dedo midinho da perna direita da besta que subiu no mar. Adão tinha umbigo ou não? Quantos anjos cabem numa ponta de uma agulha? Vamos discutir, porque isso são debates filosóficos de extrema necessidade. E aí os núcleos começam a ser formados, e aí a igreja começa a ser dividida. Eu sei mais, eu sei demais, estou lendo demais, conheço demais. Paulo está dizendo, isso é característico de falsos mestres. Porque não é um conhecimento que atrela os outros, é que divide a igreja. Não é um conhecimento que atrai os outros a Cristo, mas que racha a igreja. Não é um conhecimento que cola com a comunhão, mas que distorce a comunhão. Paulo está dizendo, isso é uma característica de um falso mestre. O peito inchado, macrocefalia, um crânio do tamanho de uma bola de basquete. Eu sou o conhecedor, o detentor da ortodoxia. Eu estou lendo os puritanos, eu estou lendo Bavinck, os teólogos. Agora eu sei demais. Vai chegar um ponto que ele vai dizer, Parque Dourado não é o meu lugar. Eu preciso de uma outra igreja onde tem intelectuais do meu nível. Eu preciso estar no meio de irmãs que conheçam como eu conheço. Eu preciso estar no meio de homens que conheçam como eu conheço, porque eu sou muito intelectual. Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado. Isso é característica de falso mestre, de gente dentro da igreja que está ensinando erro. Paulo Brasil, certa feita, disse que tinha um membro da igreja dele assim, não dessa que o Leus pastoreia. Disse que estava no meio da igreja ensinando uma coisa, se reunindo em grupos, ensinando os irmãos, e os irmãos começaram a questionar o pastor. Por que isso assim não é assim? Por que isso assim não é assado? Paulo diz, chama ele no gabinete. Quem ensinou? Quem ordenou você? Quem colocou aqui você no seio da igreja como mestre desta igreja? Quem? Qual presbitério que lhe ordenou? Cale sua boca, porque senão você vai ser expulso daqui. Conheço indivíduos, conheço, que não congregam em lugar nenhum, porque não tem uma igreja bíblica nesse mundo. Foi para a igreja presbiteriana, saiu da igreja presbiteriana, foi para uma igreja presbiteriana de outra denominação,
depois foi para uma batista, foi pastoreado por Paulo, mas hoje não está em nenhuma igreja, porque não existe nenhuma igreja bíblica. Não existe nenhum pastor fiel, porque ele sabe demais. Paulo diz: é só contenda, Timóteo, está dividindo a igreja. Isso é característica do falso ensino. Por quê? Porque a divisão, ela é uma doença. A divisão é do diabo. As sãs palavras não dividem, elas unem. Seja girafa ou ovelha, todos vivem na comunhão dos santos. Tome cuidado, irmãos. Tomemos cuidado. Primeiro com Deus, pois Ele vê corações arrogantes no meio do seu povo. Ele não vai deixar passar batido. Também tome cuidado comigo, porque também eu serei instrumento de Deus, se caso aqui existir alguém com falsos erros dividindo o seio da igreja. Eu não vou me esquivar de botar para fora. Porque o falso erro mata e divide. Tal conduta e seus amargos frutos são marcas de homens depravados na mente e privados da verdade. Veja que interessante, irmãos. Prestem atenção. O falso mestre, quando pensa que sabe, ele está sendo privado da verdade. Alguém que vive com briga, discussões, dividindo a igreja por causa de teologia. Paulo está dizendo, na verdade, Timóteo, presta atenção, é porque eles foram privados da verdade. Eles não estão na verdade. Eles não estão andando na verdade. Eles estão tão preocupados consigo mesmos que eles não conseguem pensar no erro, no desvio da verdade. Eles estão desviados da verdade. Quando pensam em defender a verdade, Paulo está dizendo, eles estão desviados da verdade. Com isso, Paulo não está dizendo que eles perderam a capacidade de aprender, mas que eles estão cegos. Veja a natureza da heresia, a falsa doutrina é contrária ao evangelho, adoece e não produz uma ética cristã. Os frutos dos falsos mestres, a arrogância, divisão na igreja e cegueira espiritual. Mas Paulo termina com o quarto. Paulo diz que eles transformam a piedade em elemento de lucro. A fonte, eles objetivam lucrar com o evangelho. Veja, irmãos, que currículo diabólico. Paulo está denunciando as motivações desses falsos mestres. O falso mestre, ele não está preocupado com a alma de ninguém. Sua alma que se dane. Sua alma é que se dane. Ele pouco está se lixando que você vai para o inferno ou vai para o céu. Ele está querendo é lucrar com sua vida.
lucrar com alguma coisa. Ah, você está pagando o dízimo, que bom, isso é o que importa. Ah, você está comprando os cursos dele na internet, que bom, isso é o que importa. Ele não está preocupado com a verdade, ele usa a piedade como fonte de lucro. Os arrogantes, os divisores, os cegos, tendem, de alguma forma, a lucrar com o rebanho. Cuidado, meus irmãos, com os falsos mestres, porque eles não estão preocupados com a sua alma, mas com o seu bolso. Nós vamos entrar mais em detalhes nesse tema, porque Paulo vai trabalhar a questão das riquezas no decorrer dos próximos versos. Bom, irmãos, só nos resta finalizar observando que as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são palavras sãs. Elas são as mais adequadas para impedir ou curar as feridas da igreja, bem como para curar uma consciência machucada, curar os desafetos, as intrigas, as brigas. Somente a doutrina de Cristo pode promover a comunhão dos santos. As palavras de Cristo são as melhores para impedir a ruptura na igreja. Somente ela pode dar vida, somente ela pode trazer comunhão, somente ela pode promover uma ética cristã. Nenhuma igreja será bem-sucedida se ela reivindicar outras palavras e não os ensinos de Cristo. Os falsos mestres estavam levando as pessoas a apostatarem da fé, estavam dividindo a igreja e lucrando com a igreja. Que o Senhor preserve o seu povo, que o Senhor preserve sua igreja. Como Jesus disse, aqueles que são de Deus ouvirão a palavra de Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, por alertas tão importantes que o Senhor tem dado ao teu povo. Protege, ó Deus, nossos ouvidos, nossas mentes, nossos olhos e nossos bolsos e nossa comunhão desses homens pervertidos que estão distantes do Senhor, privados da verdade, destruindo a tua igreja, Senhor. Santifica-nos sempre nas tuas palavras para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo. Amém.